Bom, e hoje, por volta das 5 horas da manhã, o presidente Lula e o presidente Donald Trump tiveram um encontro a portas fechadas que durou mais de 50 minutos. Durante 10 minutos, eles responderam a perguntas de jornalistas. E é sobre essa reunião que eu vou conversar agora com a pós-doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University, Priscila Caneparo. Professora, doutora Priscila Caneparo, muito bom dia, senhora, tudo bem? Bom dia, Nelson, tudo bem com vocês? Bom dia a todos também que se encontram por aqui. Tudo ótimo, doutora. Bom, o que a gente pode resumir desse encontro? O que a senhora viu de positivo? Bom, Nelson, acho que esse encontro ele teve diversas camadas e muitas camadas positivas para o Brasil. Acho que o primeiro ponto é que ficou muito claro que as tarifas elas não são, nesse momento, vinculadas à questão política e ideológica brasileira. Tanto é verdade que o Trump foi perguntado na coletiva de imprensa em relação ao ex-presidente Bolsonaro e ele simplesmente falou que se sentia mal em relação à posição dele. Porém, não obstante, a gente não teve um desenrolar da conversa nesse sentido, de fazer com que houvesse uma pressão em relação ao presidente Lula em detrimento à reversibilidade dessas sanções que foram impostas em decorrência dos atos de 8 de janeiro e também todos aqueles que estão sendo investigados. Então, esse é um ponto positivo para a diplomacia brasileira, principalmente para o governo Lula, e pensando sempre que essa perspectiva de negociação que hoje se inicia pode ter um desfecho positivo para o Brasil no sentido econômico, porque é isso que a gente quer. É esse o grande objetivo do Donald Trump de fazer justamente com que essas tarifas tenham esse objetivo econômico e principalmente do Lula reverter essa posição e voltar aos 10% dessas tarifas, que é o ideal para a questão brasileira. A gente sabe que algumas tarifas não vão ser desatreladas, como a questão do aço, do alumínio, mas em contrapartida, café e principalmente gado bovino é o grande ensejo de preocupação brasileira. Mas, como nem tudo são arguições brasileiras que vão ser levadas em conta, eu acredito piamente que em relação à imposição da Lei Magnitsky e da suspensão dos vistos de algumas autoridades brasileiras, o governo norte-americano não irá ceder. Esse é o grande impasse realmente, essa mistura de política com economia, né? Essa intransigência que foi posta pelo presidente Donald Trump ao Brasil, de certa forma, e lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você tem a diferença dos três poderes, né? Cada poder é independente e tratando da forma que bem entende as situações que lhes são colocadas de acordo com a lei, né? É isso que me chama a atenção, professora, porque lá nos Estados Unidos você também tem o legislativo, o judiciário e o executivo. E eu não me lembro de o executivo, por exemplo, dar uma ordem ao judiciário para que mudasse ou alterasse algum tipo de decisão. Por que ele espera isso, no seu entender, da nossa justiça ou do nosso governo executivo que possa interceder junto? Nelson, a análise que a gente faz, e aí são dois pontos, um ponto mais objetivo e um outro ponto que merece um pouquinho mais de atenção nos detalhes. O ponto mais objetivo que a gente observa é que talvez o governo dos Estados Unidos, de fato, estivesse mal informado em relação à independência dos nossos poderes e a que patamar está a nossa democracia. Porque parece-me, o que de fato a gente tem analisado nesse contexto, é que ele não sabia que as investigações estavam correndo com a independência, com a ampla defesa e contraditório próprio de poderes judiciários constituídos em democracia e que o poder executivo, como um dos pilares da nossa democracia, não pode intervir em outros poderes, como é o caso do poder judiciário. Então, dentro desse espectro, a gente observa que talvez a assessoria do Trump não tivesse levado, de fato, à realidade concreta da democracia e dos poderes constituídos brasileiros. A partir do momento que começou a se movimentar esse lobby na sociedade dos Estados Unidos, principalmente por intermédio de diplomatas, por intermédio de pessoas que são interligadas a esses setores que estão interessados na diminuição das tarifas e também voltando-se a esse aspecto de se ter uma perspectiva de reversibilidade dessa decisão, começou-se a entender que o governo dos Estados Unidos abriu as portas para esse entendimento. E assim começou a entender que, de fato, lá não pode haver essa intransigência e aqui também não pode haver essa intromissão. E dentro dessa premissa, um segundo ponto que é importante a gente destacar é por que o governo do Donald Trump está pressionando tanto o nosso poder judiciário e principalmente a questão do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que pensar
que o governo dos Estados Unidos, eles têm muito medo de se ter o quê? De se ter uma imposição de restrição de redes sociais, de regulamentação de redes sociais como a União Europeia. E quem está na relatoria desse processo dentro do governo é justamente, dentro do Poder Judiciário, desculpa, é justamente o ministro Alexandre de Moraes. Então não é o 8 de janeiro que interessa. O que interessa de fato é justamente pressionar o Poder Judiciário para não fazer com que se tenha uma regulamentação das redes sociais como se esperava que o Brasil fosse fazer aos moldes da União Europeia. Então são essas camadas que a gente tem que entender que também são de interesse do Donald Trump. Mas isso é uma questão também que envolve o legislativo, por exemplo, se houver uma lei aprovada pelo legislativo, sancionada pelo presidente Lula ou até aprovada diretamente, promulgada pelo próprio Congresso, ponto, se cria uma lei que vai determinar essa regulação ou não, e aí o Supremo Tribunal Federal simplesmente vai ver se é constitucional ou não. Mas, de qualquer forma, se a gente é pequeno economicamente para os Estados Unidos, como já se falou em alguns aspectos, o presidente Donald Trump falou que eles são mais importantes para a gente do que nós para eles. Por que tanta preocupação com as redes sociais? O que nós representamos nesse cômputo geral das redes sociais que pode, ou das big techs, que pode impactar, por exemplo, a economia americana nesse quesito? Então, Nelson, o que a gente observa é que o Brasil é um grande ator global dentro do contexto latino-americano. E dentro dessa premissa, a gente tem observado que a influência da China está crescendo majoritariamente, inclusive dentro do Brasil. O que os Estados Unidos pensa? Se o Brasil cair nas graças novamente da influência dos Estados Unidos, vai acabar por se ter um efeito dominó na América Latina. Basicamente, a gente vai ter outros países também caindo na influência dos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto que merece nossa atenção. Um segundo ponto que você muito bem destacou é em relação ao nosso poder legislativo. Os Estados Unidos entendeu como é que se dá a nossa estrutura de independência dos poderes, mas em contrapartida, Nelson, nós não podemos esquecer que o nosso presidencialismo é um presidencialismo de partidarismo e também um presidencialismo, por assim dizer, que a gente tem uma tendência a se vincular ao poder legislativo. O que eu quero dizer com isso? É uma democracia de coalizão. Dentro dessa perspectiva, essa democracia de coalizão faz com que o poder executivo tenha um aspecto negocial com o poder legislativo. Com certeza, nessas negociações entre a comitiva brasileira e a comitiva efetivamente dos Estados Unidos, vai ser levantada essa questão para o poder executivo pressionar o legislativo para não fazer uma lei regulamentando essa inteligência artificial, essas redes sociais, essas big techs. Então, é aí o ponto de partida para a gente entender essas negociações também em relação à regulamentação das redes sociais. Os Estados Unidos entendeu. O poder executivo ele não vai intervir no poder judiciário, mas, em contrapartida, existe um presidencialismo de coalizão que faz com que o poder executivo tenha um papel de fazer negociações com o poder legislativo. E talvez esse seja o gancho para a comitiva dos Estados Unidos negociar com o Brasil. Essa questão que envolve o ex-presidente e essa manipulação que foi feita por um determinado deputado federal lá nos Estados Unidos e também um jornalista, esse lobby, né, contrário aos nossos interesses de qualquer forma. Agora eu queria explorar o outro lado, o lado positivo, o lado que realmente tem tudo para acontecer, que é esse acordo de diminuição das taxas que são aplicadas ao Brasil. Tenho certeza que a senhora conseguiu ver o todo ou parte do todo desse encontro entre eles e depois a entrevista coletiva e mesmo depois o que foi dito pelo embaixador e por aqueles representantes brasileiros. E eu queria chamar a atenção aqui para uma fala do segundo homem forte do Ministério da Indústria e do Comércio, que é o secretário de Indústria e Comércio. Ele disse o seguinte: olha, não vai se fechar nada agora, vai demorar um pouquinho ainda. Quando ele fala isso, ele diz que necessariamente ainda há muita conversa pela frente? Com certeza, né, Nelson? A gente precisa entender que existem diversos pontos a ser levantados também pelos Estados Unidos. Porque se a gente for observar somente essa conversa, a gente teve o quê? A gente teve somente as demandas brasileiras. Não foram colocadas na mesa ainda, efetivamente, as demandas dos Estados Unidos. E dentro dessa perspectiva, as demandas vão ser levantadas. E a gente tem que entender que o Trump, ele trabalha com uma democracia muito diferente daquela que nós estamos acostumadas, Nelson.
Nós estamos acostumados com uma democracia pública, uma democracia de Estado, uma democracia construída justamente a partir do direito diplomático, uma democracia que vem nos interesses do Estado propriamente dito, mas uma cooperação e um multilateralismo. Se a gente pegar a entrevista do Lula, ele simplesmente destaca que ele é favorável ao multilateralismo e que ele concorda com o multilateralismo após essa conversa com o Trump. Já as negociações do Trump, elas se vinculam com uma ideia de setor privado, sempre ter o lucro, sempre ter algo proporcional, exatamente a questão do quê? A questão da majoração dos interesses dos Estados Unidos. Então, o que a gente vai observar? Que os Estados Unidos vão ir e voltar nessa negociação com o Brasil, garantindo maior a sua lucratividade. Então, o que a gente espera a partir de agora? Que haja uma suspensão temporária das tarifas, para que a gente veja posteriormente essas tarifas sendo progressivamente retiradas, a partir do momento que os interesses do Trump, principalmente dos Estados Unidos como um todo, forem atendidos. Por isso que a gente não vê um tratado já firmado nesse momento inicial, porque a gente não vai ter isso. A gente vai ter algo precário nesse primeiro momento, para que no segundo momento se estabeleça alguma base que traga, inclusive, muitos benefícios para os Estados Unidos. E aí a minha aposta é principalmente a questão das terras raras e a não regulamentação das redes sociais aos moldes do contexto europeu. Doutora, professora Priscila Caneparo, muito obrigado. Foi muito bom conversar com a senhora. Eu sei que a senhora abriu uma exceção para a gente aí para poder conversar de onde a senhora estivesse. Então, muito obrigado, muito obrigado. Um ótimo domingo para a senhora e até uma próxima. Até uma próxima, Nelson. Esperamos com ansiedade esse acordo. Nós também. Um abraço para a senhora.